Iniciando a gravação. Então, nós teremos um conjunto de informações aqui a respeito da bioquímica nesse canal. No próximo conjunto de vídeos, eu vou ilustrar como a especialização metabólica se correlaciona com as funções específicas dos tecidos. Vamos dar alguns exemplos de adaptação metabólica específica de tecido, começando com o músculo. No músculo, você tem contração e movimento. Isso consome muito ATP. E o metabolismo muscular é otimizado para a produção rápida de ATP. Nos glóbulos vermelhos, você tem um metabolismo mínimo. Por exemplo, o ATP é produzido apenas pela glicólise. Isso otimiza a capacidade dos glóbulos vermelhos de capturar e fornecer oxigênio e diminui os riscos de danos oxidativos. Células cerebrais. Como elas fazem para utilizar ATP? Bom, bombear íons para produzir sinais elétricos, controlar a atividade de muitos tecidos direta ou indiretamente por meio de hormônios e potenciais de ação. Eles têm um metabolismo adaptado às suas funções. Por exemplo, nas células cerebrais há uma conversão ativa de aminoácidos em derivados que atuam como neurotransmissores. No fígado, nós estamos trabalhando com o fígado. No fígado, o metabolismo é adaptado ao seu papel na regulação do metabolismo de outros tecidos. Como você se lembra, o fígado tem prioridades metabólicas, que são diferentes do tecido muscular, por exemplo. Portanto, nessa explicação, exploraremos a função do fígado em mais etapas. Mas antes disso, eu quero só enfatizar que a especialização não significa que um determinado caminho é apenas encontrado em um tecido. Não é só um caminho metabólico. Células de tecidos diferentes têm aproximadamente a mesma rede das vias metabólicas, compartilham o mesmo tipo de enzimas. Tecidos diferentes apenas utilizam essas vias e enzimas de maneira diferente para cumprir sua função específica. Então, como o fígado regula o metabolismo no nível de um organismo? É isso que nós estamos fazendo. Vamos lá. Vamos falar do fígado agora. Já mudei ali o slide. O fígado é a primeira parada para o sangue, que drena os capilares do trato digestivo. E, como consequência, tem duas funções principais. Então, o fígado ele tem a primeira parada do sangue. O fígado é um local importante para processar toxinas que são absorvidos pelo nosso corpo. Mas não vamos discutir esse processo, correto? Nós vamos falar do fígado também, com o papel de processar nutrientes que são derivados da digestão dos alimentos que ingerimos. Esses nutrientes incluem aminoácidos, ácidos graxos, monossacarídeos, nucleotídeos. O fígado fornece a outros órgãos a mistura certa de nutrientes através da corrente sanguínea. Em particular, o fígado controla a homeostase da glicose e se esforça para manter o nível de glicose no sangue em cerca de 4 milimolar. Isso é importante para alguns tecidos, como glóbulos vermelhos e o cérebro, que dependem quase exclusivamente da glicose para as suas necessidades energéticas. Então, como os hepatócitos regulam o metabolismo da glicose? Bem, o fígado é muito bom em absorver glicose. Ele
ele absorve bem a glicose. Os hepatócitos, né, nós vamos ver aqui no próximo slide, né, os hepatócitos, ó lá, eles contêm um transportador específico, denominado GLUT2. O GLUT2 é tão eficiente que a concentração intracelular de glicose nos hepatócitos está muito próximo do nível de glicose no sangue. E como você deve se lembrar, uma vez que a glicose está dentro dos hepatócitos, é convertida em glicose 6-fosfato. Essa reação é catalisada pela glucoquinase e retém a glicose dentro da célula. Como assim, né? Nós temos aqui a nossa xícara de ameixas amarelas perguntando, como assim? Como assim? Glucoquinase. O que significa glucoquinase? Né? Nós achávamos que era a enzima exoquinase. E não. Né? A glucoquinase é um nome dado a uma isoforma de exoquinase encontrada no fígado. Por exemplo, não é inibido pela glicose 6-fosfato o produto da reação, enquanto as outras exoquinases são. A glucoquinase continua a catalisar a produção de glicose 6-fosfato, mesmo quando a concentração intracelular de glicose 6-fosfato é muito alta. Essa é uma diferença muito importante para a função dos hepatócitos. Quando a concentração de glicose é alta, ela permite que o fígado armazene glicose e glicogênio, até a glicose ser utilizada para outros tecidos. O que acontece com todas essas glicoses 6-fosfato extras? O destino principal da glicose 6-fosfato, qual será esse destino? É usado para produzir glicogênio quando o nível de glicose é alto. Agora, o que acontece quando a glicose no sangue está baixa? O glicogênio é decomposto pelo glicogênio fosforilase. A glicose 1-fosfato é liberada e depois convertida em glicose 6-fosfato, que será desfosforilado pela glicose 6-fosfatase. A glicose, então, é distribuída para outros tecidos. Então, vamos entender um pouquinho ali. Por exemplo, após uma noite de sono, a maior parte do seu estoque de glicogênio hepático está esgotado, a menos que você tenha dormido ou foi lá na geladeira e comeu de madrugada, enfim. É por isso que você precisa de um café da manhã sólido, né? Café da manhã bem reforçado para regenerar seu glicogênio. O fato de que nos hepatócitos a glucoquinase converte a glicose em glicose 6-fosfato e glicose 6-fosfato que catalisa a reação oposta, coexistem sem afetar a função hepática, né? Como ali a gente estava vendo as cascatas de reação ali, né? Primeiro, como você pode ver nesse gráfico, que compara as atividades da glucoquinase e da exoquinase. A glucoquinase tem uma afinidade relativamente baixa para a glicose. A glicose não é fosforilada de forma eficiente quando a glicose no sangue está baixa. E nesse caso, a glicose 6-fosfato existente pode ser desfosforilizada e enviada para fora da célula. Em oposição, quando a concentração de glicose é alta, cerca de 4 milimolares ou superior, você pode ver nesse gráfico que a glucoquinase está perto da sua atividade máxima. A glicose é, então, rapidamente convertida em glicose 6-fosfato para a condução da síntese de glicogênio. A segunda propriedade importante é que em baixa concentração de glicose, a glucoquinase é de fato sequestrada no núcleo dos hepatócitos, ligada a um inibidor.
Nessas condições, a atividade da glicose 6-fosfato predomina. A glicose 6-fosfato é convertida em glicose, e a glicose é liberada e exportada para outros tecidos. Assim, a glucokinase, em contraste com outras hexoocinases, é ajustada para atingir funções específicas do fígado. Toda a glicose nos hepatócitos vai para o glicogênio? Não. Alguma glicose entrará na glicólise quando a concentração de glicose estiver alta. O piruvato, que é formado nessas condições, é convertido em acetilcoenzima A. E a acetilcoenzima A pode alimentar o ciclo do ácido cítrico, levando para a síntese de mais ATP por fosforilação oxidativa, ou pode ser usado para produzir ácidos graxos. Quando os estoques de glicogênio são totalmente repostos no fígado, a síntese de ácidos graxos será favorecida em relação à produção de ATP. É por isso que uma dieta rica em carboidratos pode levar à obesidade em indivíduos com estilo de vida sedentário. Então, agora, o que acontece com os ácidos graxos no fígado? Bem, os ácidos graxos que entram no fígado sofrem oxidação beta. A acetilcoenzima A será produzida e portadores de elétrons reduzidos, né? Eles ficam reduzidos também. Na verdade, no fígado, os ácidos graxos são a principal fonte da molécula de combustível para a síntese de ATP. A acetilcoenzima A também pode ser desviada para a biossíntese de colesterol, esteroides e sais biliares. Finalmente, quando em excesso, a acetilcoenzima A é convertida em corpos cetônicos. Né? Os ácidos graxos também podem ser usados para formar triacilgliceróis dentro do fígado, e esses triacilgliceróis seriam exportados como unicelas de lipoproteína na corrente sanguínea, entregues a outros tecidos como fonte de energia, ou armazenados nas células adiposas. Os ácidos graxos livres ligados à albumina sérica também são transportados pela corrente sanguínea para alimentar os músculos esqueléticos e cardíacos. Finalmente, o excesso anormal grande de lipídios hepáticos resulta em um seu armazenamento em gotículas de lipídios dentro dos hepatócitos, levando a uma condição conhecida como doença hepática gordurosa. Esteatose lá. Lembra daquela historinha do fígado gorduroso, do foie, que a gente estava até comentando da iguaria dos antigos egípcios, que era utilizado o fígado gorduroso do ganso. E até hoje, na alta gastronomia francesa, tem um prato chamado foie gras. Foie gras. Foie gras. Não sei se vai falar. Foie gras. Enfim, é um prato lá extremamente apreciado, mas que leva à exaustão o ganso de tanto comer de forma forçada. É bem triste. A doença hepática gordurosa está se tornando comum, como a incidência do diabetes tipo 2, obesidade e outros distúrbios metabólicos. E aí você pode ver ali duas seções histológicas. À esquerda, a seção representa o fígado de um rato, né, que foi submetido a uma dieta normal e saudável. E à direita você tem uma lâmina representando o fígado de um rato que foi submetido a uma dieta rica em gorduras. E você pode ver ali, né, nessa comparação histológica, as zonas claras são gotículas e lipídios. E essa histologia é característica do fígado gorduroso. Né? Portanto, falamos sobre o destino da glicose e dos ácidos graxos no fígado. Mas o que acontece com os aminoácidos no fígado? O que acontece com os aminoácidos no fígado? É uma boa pergunta, que eu também não sei, vamos descobrir. No fígado, você tem uma taxa maior de síntese proteica. Então, muitos aminoácidos serão incorporados às proteínas do fígado, mas também às proteínas séricas, que são produzidas no fígado. Então, será exportado para o sangue. Os aminoácidos livres também são exportados do fígado para outros tecidos, onde eles irão contribuir para a síntese de proteínas. Os aminoácidos são precursores das vias biosintéticas, levando à produção de nucleotídeos, hormônios, porfinas. A degradação do aminoácido leva à produção de ureia.
mas também de moléculas que levam à síntese da ADP, por exemplo, piruvato, acetilcoenzima A. Em um indivíduo alimentado, o aminoácido contribui para a formação de glicose por gliconeogênese. E essa glicose será convertida em glicogênio, que seria armazenado no fígado. Durante a fome ou período prolongado entre as refeições, os aminoácidos também são convertidos em glicose, mas então essa glicose será exportada para o músculo, onde as moléculas de glicose contribuirão para a síntese de glicogênio. Agora, há um exemplo que mostra o importante papel do fígado. Ali a gente está vendo a cascata, né, de reações. O fígado desempenha um papel crítico na mudança metabólica observada durante o jejum e a fome. Vamos considerar um indivíduo que jejuará por muitos e muitos dias. O jejum, digamos, começamos durante a noite. Os estoques de glicogênio hepático e muscular estão esgotados. Em jejum de 24 horas, você tem uma queda no nível de glicose no sangue. O glucagon é secretado. A gliconeogênese é ativada para manter a glicose no sangue. Né? Olha ali, vamos acompanhar ali a cascata de reações. E a lipólise é ativada. Os ácidos graxos tornarão as principais moléculas de combustível no fígado e nos músculos. Os aminoácidos são desaminados para produzir ureia. Então, os aminoácidos, é retirado a amina para que produza ureia, que é eliminado no rim, mas também piruvato intermediários do ciclo do ácido cítrico, que será usado para produzir glicose por gliconeogênese. A consequência é um esgotamento de oxaloacetato, por exemplo, o intermediário do ciclo do ácido cítrico. O ciclo do ácido cítrico diminuirá. Ao mesmo tempo, ácidos graxos importados dos tecidos adiposos são degradados no fígado. Assim, a acetilcoenzima A se acumula e será convertida em corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos são exportados para o cérebro, onde parcialmente substituirão a glicose com uma molécula de combustível. Se a fome prolongar-se por muito tempo, os ácidos graxos se esgotarão. As proteínas essenciais vão começar a ser quebradas, levando à perda do músculo esquelético e cardíaco, perda do fígado, do rim e, finalmente, a morte. Portanto, com base nesse cenário, ácidos graxos e triacilglicerol desempenham um papel crítico na produção de energia durante o jejum e fome. Essa tabela, ela compara as reservas de combustível de um indivíduo saudável e obeso e sugerem que uma pessoa obesa iria sobreviver por mais tempo. Isso não significa que é melhor ser obeso do que magro. A obesidade está associada a muitos problemas de saúde. Então, vamos ver como uma mudança metabólica realizada pelo fígado afeta a concentração de moléculas de combustível no sangue, começando com a glicose. Como você pode ver nesse gráfico, após uma queda rápida, os níveis de glicose no sangue diminuem. E isso é devido ao trabalho árduo do fígado, em particular a produção de glicose por gliconeogênese. A concentração de ácido graxo no sangue mostra um ligeiro aumento, que é devido à mobilização de ácido graxo das reservas de gordura das células adiposas. Mas os ácidos graxos são consumidos muito rapidamente, porque eles são a principal fonte de moléculas de combustível. Depois de alguns dias, vemos um aumento dramático na concentração dos corpos cetônicos no sangue, e isso está ligado a um aumento de acetilcoenzima. Uma concentração no fígado, uma desaceleração do ciclo do ácido cítrico, assim os corpos cetônicos começam a ser exportados para substituir a glicose como uma molécula de combustível no cérebro. Os créditos ali e obrigada.